neste evento promovido pelo Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, com o apoio do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz. Agradecer a Sônia Teodoro pelo convite e a vocês que se esforçaram em acordar cedo nesta manhã de sábado. Vamos falar hoje sobre a obsessão segundo a filosofia espírita. Nós vamos abordar bastante informações que nós temos na codificação espírita, iniciando pelo Livro dos Espíritos e na sua sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, a Gênese e alguns casos também da Revista Espírita. Se nós fizermos uma análise isenta de paixões, diz o Espírito Joana de Anjos no livro Liberta-te do Mal, na mensagem número 10, Conhecimento e Segurança, ela nos fala com essas palavras, obviamente, é o sabor da minha emoção, mas ela diz mais ou menos o seguinte: se nós fizermos uma análise isenta de paixão a respeito das pregações de Jesus, nós vamos observar a grande preocupação de Jesus em não sobrecarregar as pessoas com a culpa, com a acusação ou com qualquer outro mecanismo psicológico de punição. O Evangelho de Jesus, ele é totalmente assinalado pela esperança, pelo otimismo e pela alegria de viver. Jesus, ele jamais exprobou alguém que lhe houvesse buscado a ajuda, censurando, com censuras e acrimônias. Muito pelo contrário, Jesus, ele sempre procurou aliviar as aflições dos indivíduos, para depois, energicamente, sugerir um novo caminho, um caminho em que a pessoa pudesse buscar, através desse novo caminho, dessa sugestão de Jesus, pudesse buscar a saúde e a paz de espírito, uma saúde integral e a paz de espírito. Invariavelmente, a ignorância, as pessoas ignorantes, as religiões, têm prejudicado muito a nossa sociedade. Psiquiatras e psicólogos inadvertidos sobre a espiritualidade, sobre a existência do mundo espiritual, desacreditam na existência do mundo espiritual, eles têm tentado ajudar seus pacientes, tentando aliviar a culpa, tentando aliviar os seus problemas, mas não trabalhando na erradicação do problema, que muitas vezes é um problema espiritual. Se nós fizermos também uma análise das religiões ortodoxas, essas religiões ortodoxas, elas procuravam libertar o indivíduo através do pagamento de dinheiro, através do pagamento de outras propriedades. Fazendo desta forma, o indivíduo ele tinha um arrependimento superficial, mas entrava num círculo vicioso, errava, pagava, dava alguma outra coisa de material para a igreja e entrava nesse círculo vicioso. Com o advento do Espiritismo, em 18 de abril de 1857, pouco mais de 150 anos, nós estamos ainda vivendo o Espiritismo primitivo, como nós vivemos o cristianismo primitivo há 2000 anos atrás, vivemos hoje o Espiritismo primitivo. Para nós pode ser muito simples, talvez para alguns que estão aqui hoje, nesta manhã, a crença na reencarnação, a crença na comunicabilidade dos espíritos, na mediunidade, etc. Mas para a maioria das pessoas não é simples. Ainda no sábado passado estávamos conversando com uma prima da nossa esposa, que ela é de uma dessas religiões protestantes, e realmente há muita dificuldade dela acreditar nesse mecanismo de manifestação dos espíritos, no mecanismo da mediunidade, e ela fez a seguinte afirmação para mim nesta conversa: eu não consigo entender você acreditar em Jesus, falar sobre as parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e falar sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre a pluralidade dos mundos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Joana de Anjos, nessa mensagem número 10, Liberta-te do Mal, Conhecimento e Segurança, o Espiritismo vem nos trazer o conhecimento, vem nos mostrar o mundo espiritual em que nós estamos inseridos, porque somos espíritos encarnados, há milhares e milhões de espíritos desencarnados ao nosso redor.
Emmanuel, em um dos livros de Francisco Cândido Xavier, diz que o mundo espiritual é constituído de aproximadamente 20 bilhões de espíritos. Então, são cerca de 3 vezes a população da Terra ao nosso redor, ululando ao nosso redor. E dessa população espiritual, 3/4 dessa população ou mais são espíritos ignorantes, são espíritos maliciosos, espíritos que estão voltados ao mal. Ou seja, quando nós temos o conhecimento do mundo espiritual, quando nós conhecemos de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, as suas parábolas, as suas 40 parábolas do Evangelho, temos esse entendimento espírita, hoje também com a ajuda da psicologia transpessoal, nós vamos adquirindo esse conhecimento, essa segurança para tomarmos um caminho correto. E se erramos, obviamente vamos nos arrepender. Como diz Allan Kardec na primeira parte do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, não basta o arrependimento superficial, é preciso o arrependimento de coração. E do arrependimento de coração vem a autoanálise, como nós podemos fazer para nos redimir do mal, nos redimir dos erros. Vem o arrependimento, a autoanálise, o arrependimento, a expiação, as provas e a reparação. Então, este conhecimento nos traz segurança de nós seguirmos um outro rumo, um rumo melhor para as nossas vidas. Qual é a proposta do nosso seminário? Vamos falar a obsessão segundo a filosofia espírita, vamos trazer aqui 10 temas da codificação espírita, que provavelmente quem já leu a codificação espírita, quem já estudou, conhece-os, e nós vamos fazer aqui um resumo, vamos fazer uma reciclagem, e selecionamos 5 casos da Revista Espírita. Vocês vão ver nos slides textos em letras maiores, grifados, em outras cores, são todos nossos, são grifos nossos, no original não está assim. Nós utilizamos esse recurso para que possa gravar a parte do texto que eu gostaria que ficasse mais memorizada nos slides que nós vamos apresentar. Ora, é claro que hoje, neste dia, nós não vamos falar e vamos esgotar todo o assunto de obsessão, porque isso é impossível, é praticamente impossível. Nós precisaríamos de pelo menos aqui umas 32 horas para falarmos e esgotarmos todos os assuntos de tema obsessão, ou possivelmente não. Teríamos que ter muito mais horas para falarmos só da codificação espírita e, obviamente, da contribuição de outros médiuns, como é o caso de Divaldo Pereira Franco. Ele tem psicografado o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e o Manuel Filomeno de Miranda é um espírita especialista só para falar do tema obsessão. Portanto, nós teríamos que ter muito mais horas de estudo. Mas o que eu fiz questão de trazer para os senhores e as senhoras são temas especificamente da codificação. Porque seria muito difícil para nós outros pegarmos um livro do Manuel Filomeno de Miranda, ou pegarmos a série do Espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e começarmos a estudar. Pode ser que nós entendamos, mas quando nós conhecemos a codificação espírita, a revista espírita, que é onde está baseada o espiritismo, onde começou o espiritismo, nós vamos ter muito mais facilidade. Para os senhores terem uma ideia, estes são o número de vezes que as palavras que nós selecionamos aparecem nos livros. Por exemplo, obsessão, obsessões, aparecem 48 vezes esta palavra no livro dos Médiuns. No Evangelho 18 vezes, na Gênese 12. Na Revista Espírita, a palavra obsessão, obsessões, aparecem 199 vezes. E assim os outros números, possessos, possessão e etc. 567 vezes encontramos palavras diretamente relacionadas ao tema, 205 na codificação e 362 na Revista Espírita. Portanto, para estudar realmente, precisa ler. Nós não vamos aprender tudo aqui hoje, é claro, nós vamos fazer um recorte, vamos trocar ideias, estamos aqui trocando ideias, tá? Bom, mas qual é a obsessão, qual é a definição da obsessão no dicionário? A definição da obsessão no dicionário significa o seguinte:
preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia, ideia fixa, compulsão, necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato, impertinência, ato de aborrecer. E na psicologia, neurose que se define pelos pensamentos ou ações repetitivos e compulsivos. Essa palavra tem etimologia do latim. Bom, nós vamos ver aqui o estudo, primeiro, no estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a intervenção dos Espíritos sobre o mundo corpóreo. Depois nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, capítulo 23 da Obsessão. Vamos passar pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar as preces. O Céu e o Inferno, 1865, nós vamos estudar o capítulo 9, os demônios, a intervenção dos demônios, etc. E depois nós vamos estudar o livro A Gênese, que fala sobre os fluidos, os milagres do Evangelho, os processos, e a Revista Espírita. Nós utilizamos estes livros na pesquisa, do José Herculano Pires, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano. No Céu e Inferno, tradução do Manuel Justino Quintão, da FEB. A Gênese, do Centro Espírita Leon Denis, tradução de Albertina Escudeiro. E a Revista Espírita, a tradução do Evandro Noleto. Bom, na definição espírita, Allan Kardec diz o seguinte, que a obsessão, na definição espírita, nós vimos a obsessão do dicionário, a definição do dicionário. Na obsessão o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar. Os espíritos superiores, os bons espíritos, não procuram nos dominar. Lembram-se dos 20 bilhões de espíritos? Claro que se mais 3/4 da população são espíritos ignorantes, maliciosos, obviamente, muitas vezes eles tentarão nos dominar. Portanto, a obsessão, segundo a filosofia espírita, é exatamente isso. É a influência perniciosa dos espíritos sobre a nossa vida. Através do quê? Através dos pensamentos. E nós vamos ver no Livro dos Médiuns, na sequência do nosso estudo, os vários níveis de obsessão. Desde a influência simples, um pensamento simples, até a subjugação corporal, aonde o espírito do encarnado perde o total domínio sobre o seu corpo. Ele passa a ser dominado pelo espírito obsessor. Esse está no Livro dos Médiuns. Bom, há também na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, não é? Uma informação bastante importante para nós. O CID, no item CID 10, item F44.3, ele fala o seguinte: são estados de transe e de possessão, transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência, de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Isso aqui é muito importante, mas também gera uma polêmica enorme. Obviamente, puxando o peixe para o nosso lado, nós fomos buscar as informações do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E na prática, ele fala assim, na prática, embora o CID, Código Internacional de Doenças, seja conhecido no mundo, lamentavelmente o que se percebe ainda é muitos médicos rotularem todas as pessoas que dizem ouvir ou ver espíritos como psicóticos e tratam-nos como medicamentos pesados pelo resto de sua vida. Portanto, o Dr. Sérgio Felipe é um espírita, é um médico espírita. Para ele, esta classificação do CID é uma classificação que a medicina dá, reconhecendo esta possessão, a influência perniciosa dos espíritos. Há psicólogos, médicos e psiquiatras não aceitam, mas isso é muito natural. Nem Jesus mesmo foi aceito por muitos, e muitos ainda que se dizem cristãos não o compreendem, ou melhor, estudam e não praticam, o que é pior, né? Ou seja, 2012, isso aconteceu em 2012, 155 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Por isso que nós vivemos o Espiritismo primitivo.
Nós estamos nos primeiros passos do Espiritismo. O Espiritismo marca horas de séculos à frente. Ele não foi ultrapassado sequer em nenhum parágrafo. Ele nos fala sobre a pluralidade dos mundos, não fala sobre a mediunidade, enfim. Ele não foi ultrapassado ainda, por isso que ele marca horas de séculos à frente. E faz-se muito necessário que nós divulguemos o Espiritismo para a sociedade. Muito bem. Aonde nós vivemos? Na Terra, claro. Mas temos milhões de espíritos desencarnados. Vamos fixar esta informação. Quantos são, mais ou menos? 20 bilhões. Segundo Emmanuel, informação de, não me lembro exatamente de quando é o livro, mas de mais ou menos 1960, 65. Vivemos num oceano de espíritos. O ar é o veículo do som, tá certo? Nós estávamos com um problema aqui de microfone, não é? Sem o microfone, a minha voz fica limitada. Com o microfone, a minha voz se expande. Não é? Vocês podem ouvir perfeitamente. O ar é o veículo do som. Mas Allan Kardec nos explica que no universo não existe o vazio. A distância entre a Terra e a Lua, ou entre os planetas, ela é totalmente preenchida por aquilo que Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal, ele é o gerador de tudo quanto é matéria que nós conhecemos, o nosso corpo, o nosso perispírito. E Allan Kardec e os Espíritos nos dizem que o universo é constituído de 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Assim como o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Tá certo? E é através do fluido cósmico universal que os Espíritos nos inspiram boas ideias ou ideias más. Portanto, é preciso que nós compreendamos isso. Quer dizer que se o Espírito estiver em Marte, ele pode me influenciar na Terra? Sem dúvida. Se o Espírito estiver em Júpiter, ele pode me influenciar? Sem dúvida. Se o Espírito estiver a 500 milhões de anos-luz, sei lá quanto é isso em distância, quilômetros, o seu pensamento dele pode chegar até mim? Pode chegar. E se for um espírito pernicioso, se for um espírito malicioso que quer perturbar você e estiver a poucos metros, aí fica pior ainda, não é? O importante é que nós compreendamos isso, certo? Ora, se os espíritos continuam a pensar, e se o fluido universal é o veículo do pensamento, podemos receber estes pensamentos dos espíritos, claro. A questão passa a ser como, quando, onde, em qualquer lugar. Nós somos espíritos encarnados. Mas o fato de nós sermos espíritos encarnados, claro que nós podemos ser influenciados por eles. A obsessão, vale a pena aqui dizer, é de espírito desencarnado para encarnado. De espírito desencarnado para desencarnado. E de espírito encarnado para encarnado. De espírito encarnado para desencarnado. Vamos repetir. De desencarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado. De encarnado para encarnado. Tá certo? De desencarnado para desencarnado. Não é? Então, nós temos que ter esta ideia. Ok? Bom, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. A minha mãe, que está aqui hoje, nos honrando com a sua presença, é médium. Não é? Ela é psicofônica, ela escreve, etc. Mas, em realidade, todos nós somos médiuns. Porque todos nós podemos receber o pensamento dos espíritos. Se for um pensamento bom, nós podemos transmiti-lo. Se for um pensamento mau, a mesma coisa. Ok? Neste caso, nós somos todos médiuns inspirados, médiuns intuitivos. Mas vamos ver o que Allan Kardec nos diz no item 159 de Livro dos Médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio. São raras as pessoas que não possuem, pelo menos em estágio rudimentar. No caso da minha mãe, ela tem uma mediunidade desenvolvida. No meu caso, eu não vejo, eu não sinto, graças a Deus, né? Não ouço, né? Mas é claro que eu sou médium, sou inspirado. Todos nós aqui somos inspirados, né? Mas até que seria legal a gente ver os espíritos, né? Um dia. Eu tenho um sonho desse, vamos ver se um dia realiza, né? É
legal a gente ver aqui os espíritos no ambiente, né? É claro que se você vai ver os bons, também corre o risco de ver os maus, né? Então deixa quieto do jeito que está, para mim está bom assim. Vamos lá. Todos os que recebem no seu estado normal de êxtase comunicações mentais nas suas ideias, né? Então todos nós somos médios. Que se invoque o espírito protetor, ou seja, aí nós já vamos partir para a ideia, mas Luciano, se nós podemos ser influenciados pelos espíritos, como nós podemos fazer para combater esta influência perniciosa? Todos nós temos um anjo da guarda e nós vamos ver. E o Allan Kardec fala assim, que se invoque o espírito protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade, certo? Ora, o Livro dos Espíritos é de 1857 e nós precisamos, para compreender o tema obsessão, entender a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É o primeiro passo, é o passo inicial, tá certo? Muito bem, proteção divina. Como eu já falei, usualmente essa qualificação de mediunidade se aplica somente aos que possuem, mas pode dizer que todos nós somos mais ou menos médios, no Livro dos Médios. Agora nós vamos entender anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. O livro dos Espíritos, ele tem 160 temas, 160, subdivididos em 4 livros. E o tema dos anjos da guarda é o que tem mais perguntas. Allan Kardec fez mais perguntas sobre esse tema, sobre os espíritos protetores, do que qualquer outro tema, para que nós possamos nos sentir confortáveis. Se há a influência negativa, há, em contrapartida, a influência dos nossos anjos da guarda, dos bons espíritos. E eu fico me questionando assim, se o Emmanuel falou que tem 20 bilhões de espíritos, e se cada um de nós tem um anjo da guarda, são 20 bilhões mais 7, 27 bilhões. Muito espírito, é espírito demais. Mas o que é preciso saber é, se tem lá o espírito obsessor nos perturbando, com certeza nós temos o auxílio do anjo da guarda para nos ajudar. Esse aqui quer nos forçar a fazer as coisas do modo dele, do pensamento dele. Esse aqui, o anjo da guarda, vai nos sugerir. Tá certo? Ele fez 33 perguntas. Bom, nas questões 489 a 521, ele vai falar sobre o anjo da guarda, que a missão é voluntária, que o anjo da guarda pode proteger as outras pessoas, né? Que há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido, que 100% dos encarnados têm anjo da guarda, que o anjo da guarda é sempre superior ao homem. O nosso espírito protetor é sempre superior a nós. Se ele for inferior a nós, que adianta? Não vai proteger nada. Como é que ele vai sugerir coisas boas para nós? Tem que ser sempre superior, né? Na medida da capacidade de cada um, o anjo da guarda ele é superior, certo? Olha, se de um lado os maus espíritos podem nos influenciar para o bem, os bons espíritos, eles fazem essa contrabalança, né? Eles balanceiam a problemática da obsessão. A decisão de que lado que a gente vai ficar é nossa, certo? Ou nós vamos aceitar os maus pensamentos dos maus espíritos, ou a sugestão do nosso anjo da guarda. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Está no capítulo 9, né, livro 2. São 102 questões e 13 temas. Portanto, para iniciarmos o estudo da obsessão, sem dúvida que nós temos que compreender essa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. São 102 questões, 13 temas. Não é? São essas as questões: penetração do nosso pensamento, os possessos, convulsionários, afeição dos espíritos por certas pessoas, né? Os pressentimentos, a influência dos espíritos sobre o acontecimento da vida, ações dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, espíritos durante combates, pactos, cultos, bênção e maldição. É preciso que nós compreendamos isso. Obviamente nós trouxemos aqui um recorte de tudo isso, né? Os espíritos nos veem, claro, né? Nós não vemos os espíritos, os médiuns clarividentes, eles veem, aqueles que têm dupla vista. Nossos pensamentos irradiam, eles irradiam. Quando nós pensamos, eles irradiam em torno de nós este pensamento e os espíritos nos leem, como se estivessem lendo um livro. Ok? Ocultamos os nossos pensamentos dos vivos. Eu consigo ocultar de vocês, mas não consigo ocultar dos espíritos. Certo? Não dos espíritos.
Questão 459. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é uma questão absolutamente clássica do Livro dos Espíritos, que é necessário que nós meditemos. E os Espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, Luciano, nós temos os nossos e os pensamentos dos Espíritos que nos são sugeridos? Claro que temos. Como nós podemos identificar? Isso não é muito simples, porque se nós identificássemos a toda hora, nós perderíamos o nosso livre-arbítrio. E nós temos o nosso livre-arbítrio para aceitar as coisas ruins, para aceitar as coisas boas, os bons pensamentos. Mas, geralmente é assim, um pensamento que não é nosso, surge como se fosse uma flecha. Estamos com dúvida na resolução de um problema, pedimos ajuda, vem o pensamento e conseguimos resolver. Ou estamos na rua, vem um pensamento ruim, esta é uma influenciação. Na maioria da nossa vida, na maioria da parte da nossa vida, são eles que nos dirigem. Portanto, é necessário que nós oremos e vigiemos. A meditação no modelo oriental, ela é muito interessante, porque no modelo oriental a pessoa fica lá tranquila, faz a meditação, se acalma, se conecta com Deus, com os bons espíritos. Mas a melhor forma de meditação é o orar e vigiar 24 horas por dia. 24 horas por dia, Luciano? Eu fico acordado 16, durmo 8. Por que eu vou orar e vigiar as outras 8 horas? Porque o corpo descansa, o corpo recobra a energia, mas o espírito, não é, pode ter uma atividade espiritual. E se ele não orar e vigiar nessas 8 horas que o corpo está descansando, ele pode ser arrebatado, sequestrado, né, entre aspas, claro, por esses espíritos inferiores, podem nos levar para regiões trevosas, para lugares difíceis. Em contrapartida, se nós oramos e vigiamos, se fazemos a oração antes de dormir, se pedimos ao nosso anjo da guarda que nos proteja, que nos ajude, que nos leve para lugares de orientação, de estudos, no tempo em que o corpo recobre as energias, nós também vamos receber as boas orientações dos Espíritos, ok? Por isso que o melhor é orar e vigiar 24 horas por dia. Não é simples, não é fácil, mas é o que nós precisamos fazer. Ora, influência oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos, tá certo? Temos os nossos pensamentos, é óbvio, e o que nos são sugeridos, como nós já falamos, né? Os nossos pensamentos ocorrem no primeiro impulso, e os que são sugeridos é como se fosse uma voz que nos fala, não é? Uma flecha que aparece. E o Allan Kardec fala assim, se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Claro, se nós observarmos os pensamentos dos Espíritos, se nós identificarmos, a gente perde o nosso livre-arbítrio, né? Ou perderia, né? Ficaria muito prejudicado, melhor dizer. E eu já falei, né, como se fosse uma flecha. Então estou adiantando alguns temas aqui. Espíritos imperfeitos, né, nos induzem ao mal. Primeiro, para nos fazer sofrer. E segundo, por inveja. Eles têm muito inveja de nós, muita inveja da nossa felicidade, né, da felicidade que nós estamos buscando. E eles nos induzem ao mal para fazer sofrer, e outros por inveja. Então são instrumentos que testam a nossa fé e a nossa constância no bem. E nós vamos ver também que muitos nos induzem ao mal por vingança, são vinganças de vidas anteriores. Okay? E o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 469, ele fala assim: fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. É o amor. Fazer o bem, praticar a caridade. Quem está praticando a caridade, quem está fazendo bem, está sendo assessorado por bons espíritos. Pelo nosso anjo da guarda, que se interessa pelo nosso progresso,
se nós estamos trabalhando no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, se estamos ajudando numa instituição de assistência social, se nós estamos fazendo bem, se nós estamos preparando as roupinhas, as confecções, enfim, fazendo a caridade, o amor, nós vamos estar assessorados por bons espíritos. Caso contrário, não é? Vamos estar assessorados por outros, nas horas vazias, né? na preguiça, né? Que é o mau hábito, etc. Muito bem. Espíritos imperfeitos aproveitam as circunstâncias. Todos nós que estamos aqui somos pessoas sãs ou doentes? Sãs. Doentes. Nós podemos estar bom do corpo. Eu aparentemente parece que está bom, mas já tenho uma L5, né? Um nervo asiático, ou melhor dizendo, o hernia de disco, né? A gente tem os nossos problemas, então nem todo mundo aqui está são. Mas se a pessoa talvez estiver sã do corpo, não está sã do espírito. Caso contrário, nós não estaríamos aqui, neste mundo de provas e de expiações. Todos nós temos os nossos problemas com egoísmo, com orgulho, com vaidade, não é? Com ganância, com ódio, com a mágoa. E é através dessas circunstâncias das mágoas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Do nosso despreparo com relação ao sexo, né? As pessoas que não têm o controle da sua sexualidade, os espíritos aproveitam as circunstâncias. É como se fosse uma brecha na nossa casa mental, uma porta aberta. Nós deixamos a porta aberta, essas circunstâncias, e os espíritos que ululam ao nosso redor se aproveitam. Ok? Muito bem. Mas frequentemente a provocam. Eles aproveitam as circunstâncias, mas como eles nos conhecem, eles frequentemente as provocam. Então a pessoa tem um desequilíbrio com relação à sexualidade, um homem. Então eles montam uma circunstância com uma outra mulher que também tem um desequilíbrio com relação à sexualidade, cria uma circunstância para os dois se encontrarem, e daí para a família ser destruída é um passo, né? A traição, e etc. E assim vai. Os possessos. Nós tentamos aí desenhar, fazer uma figura. Nós somos constituídos de corpo, de perispírito e espírito. O universo é constituído de 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Tudo que é matéria é transformação do fluido cósmico universal, incluindo o nosso perispírito. Quando o espírito se liga ao corpo no momento da concepção, quando o espermatozoide entrou no óvulo. No mundo dos espíritos é o espírito com o seu perispírito. Mas quando nós estamos encarnados é o corpo, o perispírito e o espírito. Ao desencarnar, volta o perispírito o espírito e o perispírito para o mundo dos espíritos, encarnado e desencarnado. O espírito, Allan Kardec diz, o espírito não entra no corpo como entras numa casa. Ele se assimila ao espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos. Ele não expulsa o meu espírito do corpo, ele vai se assimilando. Nós vamos ver os níveis de obsessão. Vai ficando cada vez mais apertado o lápis, vai piorando cada vez mais. Então não existe possessão propriamente dita. Não existe possessão. O espírito vem aqui e manda meu espírito embora e domina meu corpo. O meu espírito continua ligado ao meu corpo pelo perispírito, e o nível de obsessão é tão grande, mas tão forte, que ele passa a dominar o meu corpo. Eu não falo mais por mim, eu não ando mais por mim, eu não faço mais as coisas que eu gostaria de fazer, eu perdi o domínio do meu corpo. Não existe possessão, existe subjugação corporal, porque possessão dá a ideia de expulsão. E os espíritos não nos expulsam, eles dominam. Certo? Isso está no livro dos Espíritos. A palavra possesso supõe a existência de demônios. Não existe demônios. Nós vamos ver no livro dos Espíritos. A questão 115 do livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam o seguinte: todos nós somos Espíritos, filhos de Deus. Ora, se sou filho de Deus, eu sou um herdeiro do universo. E o Divaldo Pereira Franco, conversando com a sua mentora Joana de Anges, eu sou um herdeiro do universo, eu sou um filho de Deus.
Que bom! E quando eu vou herdar o universo? Quando eu vou herdar alguma coisa do universo? E Joana falou, quando Deus morrer. Quando Deus morrer. Né? Mas nós somos herdeiros do universo. Nós temos toda essa potencialidade, um universo enorme. Né? Os múltiplos mundos que nós podemos encarnar, reencarnar. Mas não há demônios, porque os espíritos na questão 115 nos explicam que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas candidatos à angelitude. Ou seja, tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, conforme a resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos. O átomo, o arcanjo mesmo foi tudo se encadeia. Os espíritos vêm, nós espíritos viemos dos mundos primitivos, estamos nos mundos de expiação de provas, os mundos regeneradores, os superiores, os celestes. Nós vamos nos tornar espíritos puros. Portanto, não existe demônio. Isso é muito importante nós sabermos. Esta influência perniciosa dos espíritos não é uma perturbação de um demônio. Deus não criou espíritos voltados para nos perturbar. É claro que há muitos espíritos ignorantes. Há esses espíritos que podemos considerar demônios, entre aspas, que são muito ruins, são muito ignorantes e que desejam e querem o nosso mal. Mas isso é muito importante, nós sabemos que demônio realmente não existe. Questão 474. Resposta. Se não há possessão propriamente dita, que quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, ao ponto de ser a sua vontade de alguma forma paralisada? Pergunta Allan Kardec. Há pessoas animadas, de boas intenções e nem por isso menos obsedadas? Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? E qual é a resposta? Se não há possessão propriamente dita, claro, nós já respondemos. Muitas vezes a vontade fica paralisada, ele perdeu o domínio. E ele pergunta, há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas? Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Nós já começamos a responder, é o amor, é o perdão, é a prática da caridade, é nós procurarmos fazer a nossa reforma íntima. A prece é um meio eficaz de curar a obsessão? Sem dúvida nenhuma que a prece é um meio eficaz. Ajuda quem está perturbado e ajuda quem está perturbando. Tá certo? Agora, é muito importante nós também conhecermos as informações sobre velas, crucifixos, água benta. Então o camarada lá vai lá, joga água benta, põe um crucifixo, põe uma bala de prata, sei lá o que é. Tem um monte de coisa aí, né? Lobisomem é bala de prata, né? Ou vela, crucifixo, rituais. Então o pessoal faz aquele ritual, aquela coisa toda. O que vocês acham? Ajuda isso? Quem acha que ajuda, levanta a mão. Ninguém? Olha, na verdade, a matéria ela não tem influência nenhuma sobre os espíritos. Mas se a pessoa se sente confortável em usar um crucifixo, acender a vela, isso vai fazer com que ela direcione o pensamento dela a São Judas Tadeu, ao santo que ela acredita, a São José, a Maria, ou quem quer que seja, o espírito protetor dela. Certo? Mas é importante nós sabermos que a matéria não influencia o espírito. Ela pode direcionar o pensamento, tá certo? Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? 553. O de as tornar ridículas se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Os espíritos são atraídos pelo pensamento. Portanto, nós aqui não vamos recriminar quem usa os crucifixos ou quem acredita nisso, mas se a pessoa está sofrendo um processo de obsessão tenaz, uma subjugação corporal, não vai ser vela, não vai ser crucifixo, não vai ser água benta, não vai ser nada disso que vai fazer com que o espírito vá embora. Nós vamos estudar os casos aqui e nós vamos ver como é que Jesus curava. Jesus curava por quê? Porque Jesus tinha autoridade moral. Então a pessoa não tem autoridade moral. Vai nas baladas, e vai nas casas de prostituição, e vai aqui, vai acolá. Aí vai lá com uma água benta, vai tentar expulsar o espírito. Que moral que tem? O espírito vai dar risada, vai dar gargalhada. Peraí. Que negócio é esse, né? Muito bem.
Próximo. Agora nós vamos entrar, nós vimos a intervenção dos espíritos sobre o mundo corpóreo, óbvio, um recorte, precisa estudar, precisa aprofundar mais, tem muito mais para falar sobre isso, mas acho que basicamente já falamos, né? E agora nós vamos ver o livro dos médiuns, que é de 1861, no capítulo 23 da obsessão. Allan Kardec começou a estudar a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e avançou para, em 1861, para o livro dos médiuns, no capítulo 23. Tá, pessoal? Capítulo 23. Os graus da obsessão. E aí, no item 237, ele fala o seguinte: a palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos cujas principais variedades são a obsessão. E ela apresenta características diversas. Então, a obsessão simples. O que é a obsessão simples? Quem se arrisca a dizer aí o que é a obsessão simples? A influência. Quem falou? A influência dos espíritos. A obsessão simples é a influência dos espíritos. De forma muito simples. É óbvio. Porque é um pensamento que eles nos sugerem. Esse pensamento é mau. Pensamento. E nós repelimos. Ele nos tenta mais uma vez. E nós repelimos. Ele nos tenta mais uma vez. E nós repelimos. Ele nos tenta mais uma vez. E nós repelimos. E mais uma vez. E repelimos de novo. Até que ele fica cansado e vai embora. E ele nos tenta uma vez. Nós, aquele seu vizinho lá, cara chato, dor de dente. Toda vez, né? Põe aquelas músicas chatas, aquele funk lá, você tem que falar alguma coisa com ele. E vamos perturbando, vamos trazendo os maus pensamentos. Não é? E aí a gente vai aceitando, e aí vai piorando. Deixa de ser uma obsessão simples, porque você vai aceitando, você vai ficando fascinado. Depois vem a fascinação, né? Você aceitou o pensamento, começou a guardar esse pensamento que não era seu, você não percebeu, começou a guardar dentro do seu próprio íntimo, está achando que é mil maravilhas e você vai ficando fascinado, certo? E depois o terceiro nível é a subjugação corporal. Veio o pensamento, nós aceitamos, começamos a ficar fascinados, ele começou a nos dominar de maneira tal que ele praticamente deixa o nosso espírito de lado e domina o nosso organismo, que é a subjugação corporal. Item 237 do Livro dos Médiuns. Obsessão simples. Verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com os outros espíritos e substitui que são invocados. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, o Allan Kardec ele analisa a obsessão mais com relação à mediunidade psicográfica, que era a mediunidade da época, né? Obviamente, nós podemos estender a todas a obsessão simples, como nós estamos falando, a influência dos nossos pensamentos, né? A mediunidade psicofônica, etc, etc. Item 238. O médium reconhece facilmente a mistificação e como se mantém vigilante e raramente é enganado. Então ele está lá psicografando, ele psicografou e viu que é um pensamento ruim. Esse aqui não pode ser. Esse não pode ser o Espírito de São Luís. Esse cara está me enganando, quer me passar a perna. Aí psicografou, isso aqui não pode ser Santo Agostinho. Está querendo me enrolar. E não aceita a mistificação. Se de repente ele começa a psicografar e tem coisas que ele não percebe, o espírito começa a dominar. Vou enganar esse camarada. E continua e começa. Né? E assim vai. Muito bem. Obsessão simples. Ela é desagradável. Né? A gente percebe um pensamento negativo e esse pensamento ele é desagradável. Ok? Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física que consiste nas manifestações barulhentas. Então, aquelas casas mal assombradas, aqueles espíritos que se manifestam com
batidas, né, com móveis que levitam, com batidas na parede, etc, etc. Pancadas e ruídos. E a fascinação? Trata-se de uma ilusão, né, uma paralisia, de certa maneira, da sua capacidade de julgar. Então, nós damos guarida aos maus pensamentos, e esses espíritos vão se aproximando de nós e a nossa capacidade de julgar vai ficando paralisada. Ok? Olha lá. Obsessão simples, espírito importuno. Fascinação, espírito hipócrita. Né? Espírito hipócrita. Então temos que tomar muito cuidado, porque há algumas mensagens que vêm lá, são espíritos pseudo-sábios, conforme nós podemos estudar no item 100 do Livro dos Espíritos. Eles falam algumas coisas bonitinhas, falam de Jesus, falam de caridade, mas no meio desta comunicação, eles colocam os seus maus pensamentos. Temos que tomar cuidado, não são espíritos hipócritas. E o espírito que é importuno, no começo, né, ele é importuno, começou a te perturbar, e de repente ele viu uma oportunidade de te dominar, ele vai te dominar aos poucos, certo? Ora, a gente, nessa fascinação, a gente fica vendado, é como se eles colocassem uma venda nos nossos olhos e a gente não vê o que deveria ver, certo? Espíritos evoluídos falam pouco e com muito conteúdo. Né? Os espíritos evoluídos falam pouco, mas aqueles espíritos que tentam nos dominar falam muito, escrevem muito, ou falam muito e trazem pouco conteúdo, certo? Muita atenção com relação a isso. Subjugação é a paralisação da vontade da vítima. A subjugação pode ser moral ou pode ser corpórea. Vamos relembrar. O primeiro nível de obsessão simples. O segundo nível de obsessão por fascinação. E a terceiro nível, subjugação corporal ou subjugação moral. Certo? Então eles nos trazem aí um pesado jugo, né? Subjugação moral, subjugação corpórea. Subjugação moral, onde a pessoa recebe as maiores informações esdrúxulas, não está subjugada materialmente, corporalmente, mas o seu pensamento ele está como se tivesse uma venda, ele não consegue raciocinar. E na subjugação corpórea, realmente ele piorou de vez, tá certo? É levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras. Antigamente, aqui no item 241 do Livro dos Médiuns, ele fala assim, dava-se antigamente o nome de possessão, eu já expliquei, né, mas vamos ler aí para a gente observar bem o conteúdo do Allan Kardec. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir a aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia para nós à subjugação. Na época de Jesus, ainda hoje, né, as pessoas que não compreendem a obsessão conforme a filosofia espírita utilizam o nome de possessão. Mas Allan Kardec não utilizou esse nome e ele prefere subjugação, como eu já expliquei. Caso 1. Vamos estudar o primeiro caso dos 10 casos da codificação espírita. Caso 1. Então Allan Kardec fala o seguinte, ó, conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedir em casamento. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Uma cena ridícula. O camarada se ajoelha para uma jovem e pede em casamento. Não é possível, a pessoa não está em sã consciência. De outras vezes, sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos diante da multidão. Ou seja, ele estava subjugado corporalmente. Né? Para os seus conhecidos, passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não o era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Ele tinha plena consciência do ridículo, mas não conseguia. Ele se oferecia para a moça, queria casar, se ajoelhava na terra e beijava. Meu Deus! Então, não era louco, ele estava subjugado corporalmente. Este é o primeiro caso. Certo? Como
reconhecer uma obsessão? Como é que a gente reconhece uma obsessão? E o Allan Kardec fala: insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição ou pela tipologia, etc. Ou pontos a que outros espíritos vão fazer. Insistência do espírito em se comunicar, fazendo ouvir, fazendo com que nós o vejamos, fazendo falar, escrevendo. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Nos cria essa ilusão para que o médium não perceba. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades e absurdos. Como é que se reconhece a obsessão? É o médium? Não, eu psicografei São Luís, eu psicografei Chico Xavier, eu psicografei Irmão Dulce, o Gandhi. Não, é o Gandhi. E nós vamos ver lá que tem coisas que não cabem com a personalidade do Gandhi, que não cabem com a personalidade, não encaixam com a personalidade de Irmão Dulce, ou de Chico Xavier, etc. O médium se acha infalível. Não, então é a vaidade do médium. Quais são as oportunidades que os espíritos se utilizam para nos perturbar? O sexo, a vaidade, o poder e o dinheiro. Às vezes a pessoa cai pelo sexo, outras vezes cai pela vaidade, que é o caso que nós estamos vendo aqui, outras vezes pelo poder, e às vezes cai por tudo: sexo, dinheiro, vaidade e poder. Item 4. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Luciano, está ótima a sua comunicação. Nós estamos super contentes. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com a bajulação. Tomar cuidado com a bajulação. Aquelas pessoas que ficam ao redor do médium, etc. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Luciano, você não está vendo que isso que você escreveu não pode ser Irmão Dulce, não pode ser do Chico Xavier, não pode ser do fulano, do ciclano? Não, é o Chico Xavier. Não, você que está errado. Não. Então, os espíritos influenciam o médium para que ele se afaste das pessoas que podem auxiliá-lo. Tá certo? Essa é uma das características da obsessão. Levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Alguém faz uma crítica e a gente não considera. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar sem querer. Ruídos e transtornos contínuos em redor do médium causados por ele ou por ele tendo por alvo. Livro dos Médiuns, item 243. Ser médium, portanto, é inconveniente? O que vocês acham? Ser médium é inconveniente? Sim ou não? Não. Que bom. Os médiuns e os espíritas. Foram os médiuns que criaram os espíritos? Foram os espíritas que criaram os espíritos? Hoje nós temos os espíritas, os médiuns e os espíritas. Os médiuns criaram os espíritos? Os espíritas criaram os espíritos? Nem os médiuns, nem os espíritas criaram os espíritos. Porque os espíritos, eles se comunicam conosco desde que o mundo é mundo, ou seja, sempre houve comunicação dos espíritos e sempre, é claro, que houve médiuns. Com o advento do espiritismo, nós podemos compreender melhor a questão da mediunidade, a educação mediúnica, o desenvolvimento mediúnico, etc. Então, os espíritos que criaram os médiuns e os espíritos que criaram os espíritas. Portanto, ser médium não é ruim, tá certo? Não é ruim. Por quê? Porque aquele que tem a mediunidade, tem uma melhor compreensão do ambiente em que ele se encontra, dos espíritos que estão ao nosso redor, aquele que tem o mediunato, aquele que tem a mediunidade mais desenvolvida. Claro que vai ver os bons, vai ver os maus, que vai receber uma psicografia de um espírito que está em sofrimento, de um mentor amigo. É claro, tem esses dois lados da moeda. É pela mediunidade
no item 244 do Livro dos Médiuns, que o Espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo, face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e contando com a invisibilidade pode fazer, e faz realmente muito mal. Regra geral. Uma regra geral é o seguinte, que essa influência se exerce sobre ele, quer ele escreva ou não, isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita oferece um meio de assegurar a natureza dos espíritos e a ação de os combater. A escrita vai enfocando a mediunidade psicográfica, como também temos as outras mediunidades. A regra geral, nós vamos ser influenciados ou não pelos espíritos. Se a pessoa é médium, tem mais facilidade para compreender, certo? Se forem maus, o que se consegue com maior êxito quando se chega a conhecer os motivos de sua atividade, se a sua cegueira é bastante para não lhe permitir a compreensão, outros poderão lhe abrir os olhos. Tá? Então, ou seja, outras pessoas poderão abrir os nossos olhos, nos mostrar que nem sempre nós estamos sendo assessorados por bons espíritos, mas por maus espíritos. Quais são os motivos da obsessão? Então nós já mostramos a inveja, o ciúme, tá certo? A pessoa não nos quer ver feliz, e muitas vezes também a ganância, né? Outras vezes, eu acho que eu errei a palavra, a vingança. É a vingança. Acho que errei com certeza. É a vingança. A inveja, o ciúme e a vingança. Porque nós somos espíritos que a nossa vida não começou no berço, nem terminará no túmulo. Somos espíritos com virtudes, mas somos espíritos doentes ainda, doentes da alma, né? Às vezes o corpo está bom, mas a alma não. E muitas vezes nós cometemos crimes no passado. E aquelas pessoas que nós prejudicamos não nos perdoaram. Apesar das nossas boas intenções na vida atual, elas ainda não nos perdoaram. Tá? E eles querem se vingar de nós. Frequentemente, os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes é a prática de uma vingança contra a pessoa que magoou na sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como sofre, o desejo de outro sofrer. É uma vingança, e ele, como está sofrendo, muitas vezes quer fazer o mal para que você sofra também. Qual que é a técnica? O fascinador utiliza uma linguagem empolada, cheia de termos técnicos, enfeitadas de palavras grandiosas. Então, se ele não tem muita coisa boa para dizer, ele vai nos lançar um monte de conteúdo e vai dar uma temperada no meio lá, falar alguma coisa de caridade, de amor, e vai colocar suas ideias fascinadoras neste meio. Tá? Fala de caridade, fala de moral. E o que Allan Kardec fala no item 246? A moral é para eles um passaporte. Então eles se utilizam da palavra caridade, da palavra amor, é como se fosse um passaporte. É dominar e impor as suas ideias, por mais absurdas que sejam. Né? O que desejam, antes de mais nada, é dominar e impor as suas ideias. Então eles se utilizam do passaporte, falam de moral, caridade, escrevem um monte, ou falam um monte, se utiliza 10 e 15? Se utiliza de palavras bonitas e etc. E utilizam a moral como passaporte. Bom, vamos ter um pequeno intervalo agora.